Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Sesc Mediações Arte e Educação. Aqui quem fala é José Rodrigues Júnior, responsável técnico pela área de Artes Visuais e Arte e Educação do Sesc Sergipe. Sou um homem cis, pardo, com cabelos castanhos, ondulados, olhos claros e uso barba. E hoje temos aqui, compartilhando conosco também, a professora e doutora em motricidade, professora Renata Carvalho. Temos a produtora, professora de teatro e mediadora cultural, Glaziela Coutinho. E além do professor, artista, produtor cultural e mediador cultural, Oécio Grilo. Por favor, Renata, se apresente. Olá, sou Renata Carvalho, sou doutora em motricidade humana na especialidade de dança pela Faculdade de Motricidade Humana, graduada em dança pela em licenciatura em dança, né, pela Universidade Federal de Sergipe, minha experiêência nas artes, com ênfase em dança, pesquisa em dança contemporânea. E atualmente ensino no Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, aqui no município de Lagarto. Maravilha. Quem é o nosso próximo convidado? Oécio? Boa noite, pessoal. Sou o Oécio Grilo, sou homem, sou cis, tenho 1,70 m, sou negro, cabelo crespo, magro, sou professor de arte, sou artista visual e atuo como produtor cultural aqui em Sergipe também, promovendo algumas atividades com as artes visuais. Maravilha. Grazi? Oi, sou Grazi Coutinho, sou uma mulher cis, negra, cabelo preto, cacheado, abaixo do ombro, olhos castanhos escuros, e sou professora de teatro, sou formada em teatro pela Universidade Federal de Sergipe, teatro licenciatura. Também sou graduada em pedagogia, com habilitação em supervisão escolar. Sou especialista em gestão cultural, produção cultural e direito educacional. E sou funcionária pública da Fundação de Cultura e Arte Aparipê de Sergipe. Maravilha. Renata, pode se descrever também, para que o público consiga lhe identificar. Sou uma mulher branca, tenho 1,62 m de altura, cabelo curto, muito curtinho, preto, acho que é isso. Maravilha, coisa boa. Pois é, gente, a nossa conversa de hoje por aqui vai falar um pouco sobre as nossas ações que a gente desenvolveu esse ano, principalmente dentro de um evento específico, né, as ações do projeto Mediações, Arte e Educação aqui no Sesc Sergipe. Nós concentramos esse ano durante um evento, né, uma ação específica que foi o nosso Conexões Artísticas, uma jornada de criação, reflexão e produção. E durante essa jornada, a gente pôde contar com a participação desses profissionais, mediadores, artistas, professores, que já desenvolvem durante toda a sua jornada, toda a sua trajetória aí, trabalhos de mediação cultural com diferentes públicos, com diferentes linguagens, em diferentes territórios. E nada melhor do que a gente conseguir concentrar todos eles dentro de um momento único, né, que aconteceu durante um dia, onde a gente recebeu jovens de diversas regiões aqui do estado e da capital, né? E eles puderam vivenciar essas possibilidades aí de vivências com mediação cultural, né? Dentro da jornada, dentro da nossa programação, a gente dividiu ela em 3 momentos. A gente teve um encontro com a artista visual que está em cartaz aqui na Galeria de Arte do Sesc, a Mariana Feitosa, uma artista urbana que está em exposição com um trabalho voltado para a maternidade, né, para o seu diálogo plástico e
ideológico quanto mãe, quanto artista e quanto mulher. Depois os jovens puderam ter também contato com laboratórios criativos. Em contato Foi aí telefônico. Contato com os laboratórios criativos em diferentes linguagens, né? A partir desses mediadores que estão aí com a gente, participando do evento. O Grazi, que comandou um laboratório, fez uma mediação durante a jornada com um laboratório criativo onde os jovens puderam discutir e experimentar possibilidades de criação com o seu corpo e com a linguagem cênica. O Écio Grilo, que mediou uma atividade de artes visuais com colagens e com pinturas. Eles puderam expressar um pouco sobre sua identidade, sobre o seu território, sobre suas ideias. E tivemos Ana também, que mediou um laboratório de escrita, onde a Renata, por estar junto, vai poder falar um pouquinho para a gente também desse momento aí, né? E aí a primeira questão que eu lanço aqui para a gente conversar um pouco sobre, queria que a Renata comentasse um pouco sobre o trabalho que ela já vem desenvolvendo de mediação, porém dentro de um lugar de educação formal, né? Mesmo que ela desenvolve o trabalho nos projetos pedagógicos de forma paralela, além do ensino regular. Como que foi, Renata, esse trajeto de mediação em um outro espaço, né, fora das paredes da escola? Estar com os alunos, né, tirar os alunos da sala de aula e da escola, né, ir para outra cidade, né, para a capital, uma cidade que muitos deles nem frequentam, alguns nunca nem vieram, nunca nem foram para Aracaju. Então, já começa a ser instigante para eles, né, sair de lá. Sair daqui de Lagarto, agora eu tô confusa. Renata tá falando de Lagarto, gente. Eu estou falando de Lagarto, agora eu tô... Lagarto é uma cidade do interior de Sergipe. Isso. E aí sair para eles foi muito importante. Já eles começaram a ficar empolgados desde o início. E a possibilidade, né, de ver arte, de encontrar com o artista, de ver a obra e de conversar com o artista que fez a obra. Eu tenho certeza, porque foi retorno deles mesmo para mim, eu acho que foi a parte mais importante, assim, que eles mais curtiram e se identificaram com o dia, né, que eles passaram no SESC, que foi essa relação com o artista, de poder vivenciar na prática aquilo que a gente vê na escola, né, que a gente falar dos artistas, falar das obras, produzir, inclusive, né, que a gente produz muito nos projetos, mas eles estarem, né, frente a frente com a artista e poder conversar com ela, poder ouvir dela toda a questão do processo criativo, do encontro da identidade dela, né, de como ela se vê como artista, como foi o processo até encontrar uma forma e cores e texturas em que ela se identificasse, que ela se visse na obra. Então, esse diálogo assim, com o artista foi muito, muito importante. Eles saíram muito empolgados do passeio em si, né, dessa vivência, dessa experiência. Mas uma coisa que eles comentaram bastante foi essa relação, essa proximidade com o artista. E eu fiquei muito feliz por isso, né, porque sempre... de fato viver na prática aquilo que a gente tanto fala em sala de aula, né, conceitualmente, né, dessa coisa da identidade, do processo criativo. Eles vivenciam isso, mas estar com o artista, eu percebi que foi extremamente importante assim para eles. Ele foi uma coisa que eles falaram muito na viagem e nos dias seguintes foi o que ficou reverberando de fato para eles. Maravilha. Então, acho que esse momento de mediação direta, né, não foi nem uma mediação intermediada, né? Aconteceu realmente um processo de mediação direta entre artista e espectador, e eu acho que isso foi super positivo, né? Foi demais, demais. As práticas criativas, eles, por acaso, o grupo que foi comigo é o da eletiva, né? Então são alunos e alunas que estão envolvidos diretamente, né, no processo de produção, artístico, né, lá da escola de produção. Então,
termina por ser um ambiente familiar para eles, assim, da criação, né? Tanto da escrita, porque eles são alunos que escrevem, né? Os que foram para a oficina da escrita, ali todos, basicamente todos escrevem. Os que foram para a oficina de dança já estão com dança na eletiva. Então eles transitaram por tanto que muitos escolheram visualidades para experimentar outra coisa. Mas Sim. então por isso que eu acho que o do contato com o artista, assim, empolgou tanto a eles, assim, deles conseguirem se identificar na fala delas. Inclusive, tem um aluno, inclusive Jefferson, que estava lá, e eu tinha tido uma conversa há poucos dias com ele sobre algumas coisas que Mariana tinha falado lá no encontro, que foi esse processo do encontro da identidade, né? Do traço, do risco, e ele conversando comigo, do medo de ousar, e às vezes termina ficando por um lugar assim que é uma zona confortável, que não, mas eu disse, mas aí é um traço que tá escutando? Sim, sim. Que é um traço, ele disse assim, é um traço que eu percebo que não é o meu, assim, qualquer pessoa pode ter feito. Você olha e não vê Jefferson ali, assim, não vai identificar logo que é meu, né? A gente conversou muito sobre isso. E aí terminou que ela falou sobre isso no encontro. E aí ele olhou para mim depois, quando acabou, né? Ele, meu Deus, a nossa conversa tá aqui. Então foi bem importante mesmo esse primeiro momento. Ótimo, maravilha. Grilo, aproveitando esse momento aí que Renata comentou sobre os laboratórios criativos, né? O seu laboratório foi o que teve mais público, teve que a juventude acabou aderindo mais, né? Comenta um pouquinho sobre o que foi que você pôde perceber durante o laboratório. Massa, bacana. No primeiro momento eu tive um sustozinho, né, com o número de pessoas que estavam na sala de aula, né, superlotou o espaço e a gente precisou mudar, né, o ambiente. A gente acabou ocupando o espaço do hall da galeria, né, onde estava acontecendo a exposição da artista Livre Amar. E foi interessante que a gente pôde criar uma dinâmica diferente. Aí, a partir do que Renata está falando, né, essa transversalidade que os meninos encontram naquilo que estão fazendo dentro de outras linguagens, né? E aí eles, não, peraí, deixa eu ousar também experimentar algo que não é a minha zona de conforto, né? Deixa eu romper aqui um pouquinho a bolha. E eles se permitiram bastante, né, na produção das artes visuais. Quando a gente levou a proposta, né, de a partir das revistas, a partir dos materiais que eles tinham lá disponíveis, poderem produzir, né, um trabalho visual, em nenhum momento eles pensaram assim, opa, eu não vou conseguir fazer isso, né? Eles ousaram a experimentar. Foi algo que me deixou assim muito feliz ao ver que eles não tinham esse receio de colocar a tinta no papel, de cortar a imagem e pôr a imagem e depois retirar aquela imagem e colocar uma outra imagem diferente, que é justamente aí onde acontece esse processo criativo, né? Até você conseguir encontrar uma identidade naquilo que você tá construindo, pode ser que seja um processo rápido ou não, seja um processo que você atravesse ali aquele momento inteiro, né, de vivência e você não consiga identificar o seu traço. Que aí eu vejo muita semelhança no que Renata acaba de falar, né? Enquanto eu estou ali preocupado em criar uma identidade própria minha, e isso faz com que eu fique receoso. E o que eu vi, o que eles conseguiram desenvolver ali, foi um processo bem livre mesmo. Então, se sentiram à vontade em estar tirando, em estar colocando elementos diferentes, até conseguir encontrar aquilo que melhor agradasse, né? Que identificassem o que de fato, né, era o perfil deles. Isso me deixou muito feliz. Foi um processo que para mim também foi de uma identidade muito boa com aquilo que eu venho desenvolvendo, porque quando a gente está numa sala muito heterogênea, né, de aulas de arte dentro do ensino regular, a gente tem pessoas que se identificam com o que estão fazendo e tem outros que não. E em alguns momentos a gente fica assim, opa, mas será que isso não tá conseguindo chegar? E dentro do espaço ali que foi propício, né, você está dentro de um espaço que é a galeria do Sesc,
o pessoal tinha conversado com o artista, estavam todos submersos, né, dentro daquele universo das artes visuais. Então acredito que isso também tenha contribuído para que eles pudessem se sentir mais livres para poder experimentar e ousar na produção deles. Sim, sim, com certeza. Eu acho que foi meio que o processo de mediação aconteceu de uma forma global, digamos assim, né? De manhã eles tiveram esse contato com o artista, então eles puderam meio que houve um processo de sensibilização, um momento de sensibilização. E Grazi, eu acho que quando foram para o seu laboratório, pelo menos o grupo que foi para o seu laboratório também estava nessa mesma vibe, né? Nessa mesma energia, eu acho. Então, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, foi muito interessante o grupo que foi para minha mediação, né? Para minha oficina. Porque, assim, nós tínhamos palavras, né? Eles tinham palavras, e a todo momento, quando a gente colocou na roda para que fossem escolhidas, eles não titubearam em momento nenhum, assim, eles estavam muito certos, à medida que as palavras iam aparecendo, o que eles queriam e o que eles não queriam, né? Para poder construir a partitura corporal, né? Esse corpo na cena, enfim. E a gente só discutiu algumas questões sobre ancestralidade, para eu fazer pensar o que nós somos, que ancestrais são esses, né? Que independente da cor da pele, todos nós temos ancestrais, o pensar na diversidade, o pensar nas diversas palavras que apareceram lá. E aí eles que montaram, sabe? O que eu achei fantástico foi isso, assim, eles não deram trabalho em momento nenhum, né? E até quem estava com mais, digamos assim, receio ou timidez, no momento que a gente começou a ensaiar, né, a montar essa partitura corporal, se jogou de uma forma assim magnífica, né? Mas assim, foi um grupo maravilhoso, porque eles escolheram a música diante do que a gente tinha conversado, que música encaixaria, e aí um deles já disseram, tem uma música da Beyoncé, instrumental, que super cabe, porque eu disse, olha, nada de música cantada, né? Vamos pensar no instrumental que de repente caiba. E aí um deles chegou e tem uma da Beyoncé que super cabe, e aí casou super, porque a partitura já estava montada. A música foi jogada por cima de uma partitura que já estava montada. E deu super certo, assim. Foi um grupo, assim, maravilhoso que foi para a oficina do Corpo na Cena, sabe? Bem feliz. Maravilha. E, assim, é importante a gente lembrar que esse recurso que vocês usaram, né, que foi utilizado dentro desse laboratório aí do Corpo na Cena, foi o protótipo do nosso material educativo, do material que a gente está produzindo esse ano, aqui dentro do Mediações Arte e Educação, que é o Arte em Links, que na verdade são flashcards, são cartas com palavras que podem ser utilizadas de diversas formas em ações de mediação. Tanto em mediação dentro de um universo regular, né, digamos assim, de um espaço formal, quanto uma escola, quanto em espaços alternativos, em ambientes e momentos, e até para a criação também. A aplicabilidade desse material, desses flashcards, dessas cartas, são realmente múltiplos, né? Existem muitas, e são infinitas as possibilidades. Cada mediador vai usar de uma forma que achar melhor, e que achar pertinente para o momento. E aí você falando que a gente experimentou realmente essas cartas nesse laboratório, né? Os alunos sortearam algumas cartas e a partir dessas cartas eles puderam criar um trabalho, um resultado artístico, né? Poético. E eu acho que foi bem interessante. E também nas cartas eles utilizaram no laboratório de escrita, não foi, Renata? Foi sim. A gente escolheu algumas palavras, acho que foram 5. Cada grupo, nos dividimos em 2 grupos e ficamos com cada grupo 5 palavras e tínhamos que criar um poema, um escrito com aquelas palavras, né? Cada grupo escolheu uma forma de trazer isso. Assim, no nosso grupo, por exemplo, a gente fez individualmente, criando estrofes, assim, criando partes, vamos dizer assim, que depois íamos tentar juntar. Não dissemos como iríamos trabalhar, o que tema ia ser, nada. Foi uma coisa bem num grupo, mas individual ao mesmo tempo. Uhum. E depois foi incrível isso, porque terminou que quando a gente acabou,
cada uma tinha escrito, né? E parecia que as coisas tinham feito juntas, assim, ou então quase que tenha sido a mesma pessoa escrevendo, de modo como as coisas se conectaram, né? O texto se conectou com o outro e o das outras duas se conectaram também e a gente usou para fazer o final e pronto, e deu tudo certo. Maravilha. Eu acho que assim, o grupo tava uma vibração parecida, né? Então, naturalmente, não Sim. tinha como acontecer diferente. Sim, a Não gente é trabalha verdade? há muito tempo juntos, né? Então também acho que isso Sim, o ajudou. grupo se conhece, né? É, E aí agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o seguinte: como é que a gente pode pensar, nós quanto instituição, nós quanto SESC, como é que a gente pode pensar? Vocês acham que a gente poderia pensar em estratégias para viabilizar acesso e permanência dos públicos de interesse nas ações de cultura aqui da gente? Vocês acham que esse evento que a gente fez, essa jornada, foi um pontapé e a partir dele, como vocês poderiam indicar sugestões para que a gente pudesse ter essa permanência e esse interesse de públicos em ações de cultura? Eu costumo dizer, né? Isso eu ouvi de um antigo chefe que eu tive, que a primeira coisa quando a gente nasce, que a gente adquire é cultura. A gente acha que é educação, mas não. A forma como a gente come, até como alguns gestos, a forma como a gente anda, as primeiras palavras, tudo isso é cultura, né? A educação vem depois da cultura. E eu acho que não existe educação sem cultura jamais. Parece até meio que é uma frasezinha já de propaganda, né? Mas De não é televisão, fato, mas né? é fato, né? Cultura e educação têm que andar lado a lado, né? A partir do momento que o ser humano tem contato com a cultura, através da educação, que eu acho que é super importante, que dá base para o que ele deseja ser, né? Não importa a profissão que ele vem escolher, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, eu digo, não importa o que vocês querem ser, mas a partir do momento que vocês têm contato com algum tipo de arte, esse profissional, ele é todo preparado para o que der e vier, sabe? Ele vai ter a sensibilidade no tratar da sua profissão, mesmo ela não sendo da área artística. Enfim, então, assim, o SESC trabalhando com essas iniciativas, dando continuidade, enfim, eu acho que de forma progressiva, sem parar, é de suma importância para toda a sociedade, pode ter certeza, sabe? Principalmente em momentos assim que de repente se deu uma queda disso em todo o território brasileiro, que a gente teve uma queda, a gente teve períodos aí sombrios, mas que agora está tendo essa fênix aí, né? Então, assim, o SESC trabalhando com isso, e o SESC, eu costumo dizer que o SESC é o nosso respiro para as artes, sabe? Para a cultura. E olha que eu sou de um órgão cultural, mas o SESC em todo o país é uma referência na cultura, né? Em todas as linguagens. Então, eu acho assim que o SESC Sergipe não deve deixar isso de jeito nenhum acabar, morrer, e deve sim deixar isso progressivo, sabe? Porque é muito importante para toda uma classe, não só artística. Você tem que pensar nessa classe mesmo educacional, desde os professores aos alunos, né? Enfim, atinge até as suas famílias, pode ter certeza, porque esses alunos que vieram de Lagarto, muitos pela primeira vez, como a Renata falou, pense o que eles chegaram em suas casas e contaram de experiência, sabe? Eu acho isso fantástico. Alguns no grupo aqui já disseram, já contei para minha mãe, já contei para minha mãe, já contei para minha mãe. Não, e deixa eu Vários, contar a assim. vocês. Essa semana, o evento aconteceu lá na outra semana, né? Essa semana a gente já Foi. recebeu visita deles. Que legal, tá vendo? A importância. Foi. 5 alunos vieram visitar a galeria. Veja, isso é muito importante. Elas são alunas e ex-alunas ali. Foi Diana e Jenny, que foram alunas daqui, né, do Poli, né, do CEPARD. E elas estiveram, né, nos projetos, né, na eletiva, todos os anos todos dela, do primeiro, segundo, terceiro ano. E terminaram o ensino médio, né? Terminaram o ensino médio o ano passado. Ainda esse ano, pediram à diretora para ficar na eletiva, pelo menos um semestre, sem estar mais, né, como alunas. E aí, quando elas viram, né, ficaram loucas, né, pelo passeio e tudo, e como elas conseguiram se encontrar em Aracaju, porque iam passar o feriado juntas e tal, na casa do irmão de uma delas, enfim. E aí,
claro que o Sesc estava na lista, assim. E aí Catarina foi de novo, o Luca foi de novo, e mais elas duas que ficaram Não tinham babando, né? participado, né? Exato, sim. Maravilha. O Écio, por favor. Boa, eu acho fantástico o que vocês estão comentando. Eu acredito, tenho certeza, melhor dizendo, que a galeria do Sesc hoje ela é a maior referência que a gente tem para as artes no estado de Sergipe. A forma como ela foi estruturada, como ela foi pensada, como ela vem sendo trabalhada com os profissionais que estão lá, acolhendo os visitantes, faz com que as pessoas consigam se sentir em casa, né, bem acolhidos. E isso aí é o retorno que vocês estão comentando agora, né? Por que que esses Isso. jovens, essas jovens, eles retornam? Porque se sentiram bem acolhidos. Então, nada Sim, mais importante do que continuar esse fomento, né? Continuar trabalhando isso, essas parcerias de cultura e educação, fazendo essas pontes entre escolas e o espaço do SESC, para que esses jovens possam entender que existe uma produção das artes em Sergipe e uma produção de uma alta qualidade. Porque muitas vezes, né, dentro da sala de aula, você não consegue enxergar o que está sendo produzido lá fora, quais são os espaços que estão abertos para a cultura do nosso estado, quais são os artistas que estão sendo, né, sim, crescendo atualmente dentro do nosso estado. A gente fala de sergipanidade dentro da escola, mas muitos não conseguem ver esses sergipanos, essas sergipanas que estão fazendo a cultura e a história cultural do nosso estado acontecer. E aí, quando o SESC abre esse espaço para mediações, faz com que esses jovens possam ter, né, essa proximidade com essa produção e com esses espaços de alta qualidade de produção. Porque muitas vezes o que acaba deixando o jovem, né, desacreditado na produção do estado dele, é porque ele sempre vê as coisas acontecer de uma forma muito simplista, aquilo que às vezes tem que ser feito de uma forma improvisada, e aí dá a impressão de que não há espaço para a cultura. E aí como é que eu posso pensar em estar fazendo uma formação dentro da escola tradicional, pensando lá na frente em ser um futuro profissional das artes, se eu não encontro um mercado para essas artes? E aí, quando eu visito um espaço como o do SESC, eu consigo entender que existe um espaço que me cabe, que vai acolher isso. essa minha produção, vai me dar um suporte profissional, que vai olhar para mim enquanto profissional, para também remunerar o meu trabalho. Então, eu consigo me encontrar dentro desse espaço enquanto um ser que vai ser um profissional no futuro. E isso é bastante interessante para que esses É, jovens possam Eu, vocês estar falando um dentro pouco da sobre escola, isso mas já aí, com a perspectiva. Sim, pode falar. Acabei eu consigo ver, na verdade, sem nem comentar aqui, mas a gente consegue ver os 4 pilares sendo comentados aqui, os 4 pilares do nosso marco referencial. A gente tem um documento norteador aqui dentro do SESC, que foi publicado em 2018, se eu não me engano, que é o marco referencial em arte e educação. E 4 pilares que são o alicerce realmente desse marco é acessibilidade, diversidade, geracionalidade e territorialidade. Então, assim, a gente não tem como pensar ações de mediação e pensar ações de arte e educação sem pensar nisso, né? E eu acho que vocês acabaram comentando aí realmente porque a gente faz tudo fundamentado nisso, né? Pensa, desenvolve as ações pensando nisso. O Wesley falou aí numa palavra, eu acho que foi acolhimento, mas se não foi, foi alguma semelhante. E aí foi para mim, né, que assisti os meninos saírem daqui, foi afetuoso desde o início, né? Desde o fato de ter o transporte, né? A gente fala, parece uma coisa simples, né? Mas assim, ter o transporte, a forma como veio, que cuidou de tudo, sabe, Júnior? Desde o início, pegá-los aqui, do ônibus que veio, e eles ficaram todos empolgados. Meu Deus, é esse o ônibus que a gente vai? É, porque essa sensação de cuidado, ela se deu desde o início, sabe? Eles se sentiram gente ali, sabe? Desde o início, quando o Sesc, né? Quando o ônibus veio pegar a gente aqui, e depois até, né, ir para a galeria, né? Chegar num lugar que é lindo, né? Que é super bem cuidado, que acolhe, né? Que recebe.
E eles, nossa, né? Então ter todo aquele olhar de deslumbre e ele se sentir parte disso, sabe? Assim, foi muito bonito, assim, eu assistir, né, de perto tudo isso, ver os meninos se sentirem importantes ali, ouvidos, acolhidos, entendeu? Participantes, criativos, sabe? Fazendo parte dessa história, fazendo parte desse lugar que, às vezes, sem sair daqui, para muitos, sem conseguir sair daqui, parece inacessível, né? Uma galeria de arte parece inacessível, pensar em arte parece inacessível, sabe? Para muitos deles. Boa, eu deixo eu É. pegar um gancho depois na fala de Renata. E todo esse processo, assim, foi muito humano, sabe? Assim, foi muito cuidadoso mesmo, do lanche, do almoço, assim, né? Deles ficarem à vontade para isso, né? Então, eu acho que é uma agenda, assim, que tem que ter, de fato, tem que continuar, para que é uma fomentação não só de artistas, mas de público, né? De pessoas que querem estar, que querem fluir, que querem estar nesses lugares, que querem conhecer os artistas. É uma experiência de um outro nível, assim, sair da escola e ir para esse lugar, né? Ir para a prática, ir para essa vivência, para a experiência, né? Isso que Renata fala é bastante relevante porque eu, como professor da escola particular, e eu percebo que os nossos alunos da escola particular, né, quando eles saem, eles têm todo um suporte. E quando o SESC também, né, leva esse suporte, que geralmente é tradicional para uma escola particular, e ele leva isso para a escola pública, o aluno da escola pública, Isso, ele se vê, né, bem acolhido e ele percebe que aquilo que até então para ele era distante também isso, pode ser acessível, né? Alguém está proporcionando isso para ele, um lanche com a qualidade legal, um almoço com a qualidade legal, um espaço de acolhimento legal. Então, aquilo que muitas vezes, né, o jovem da escola pública, ele vê como distante e não sendo para ele, que é, opa, eu não posso entrar nessa galeria, porque essa galeria é muito sofisticada para isso. mim. Opa, eu não É, posso comer aquele lanche porque aquele lanche é algo caro para mim, ou aquela comida ali não cabe no meu orçamento. Então, ele, né, e ela se viu dentro desse processo de estar num espaço que até então seria sofisticado demais para que ele pudesse estar, que o lanche, que a comida fosse cara demais, que ele não pudesse consumir, e ele viu que há sim uma possibilidade para ele, tanto de estar, né, dentro desse espaço, quanto também de consumir, né, aquele alimento daquele espaço, de ser transportado no ônibus de qualidade. Isso daí faz com que haja na cabeça desse jovem uma dimensão de tipo, opa, existe algo além desse universo aqui do qual eu me encontro hoje. Então, por que não galgar, né, os caminhos para que eu consiga chegar nisso daí, que isso seja permanente, que isso seja frequente dentro da minha realidade. Então, o que o SESC proporcionou nesse momento na vida desses jovens foi a construção de sonhos, né? Que é o que a gente hoje eu isso. acredito que lute muito para poder fazer permanecer na cabeça das pessoas, que elas não desistam dos seus sonhos, porque os sonhos cada vez mais se parecem tão distantes. E aí quando você consegue dar uma proximidade, né, de um sonho, faz com que esse jovem, essa jovem, ele consiga entender que trabalhando no caminho ao qual ele vem trilhando, ele pode sim conseguir alcançar o sonho dele. Com certeza. Grazi, tem algum comentário? Grazi? O microfone está fechado. Menino, diga, é mole. Vamos lá. Acontece. Porque eu fechei com medo de fazer algum barulho aqui e incomodar a fala dos colegas. Mas é isso. Sem problema. Eu costumo dizer que, e eu sempre digo para meus alunos, eu sou muito assim, eu me coloco no lugar de estar na mesma altura deles, né? Eu nunca gostei dessa ideia de estar acima. Eu sempre estou na mesma altura dos alunos, sejam eles os que estão passando temporariamente por um dia, enfim, ou os que passam por mais tempo. E eu sempre costumo dizer que as experiências que eles passam são as experiências que eu também estou passando naquele momento, né? Então, se foi mágico para eles, também foi muito mágico para mim, né? Foi muito interessante, foi muito importante, foi enriquecedor, né? Eu acho que
a emoção, né, foi de ambos os lados, né, mas Sim, foi a mediação aconteceu de mão dupla, de né? mão dupla, via dupla, exato. É bem interessante isso, assim, eu sempre sinto isso, né, via dupla mesmo, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e a gente ensina junto, e é isso, assim, para mim foi muito importante, foi maravilhoso, foi uma iniciativa que o SESC teve, como eu disse anteriormente, que eu espero que fique permanente, que o fluxo seja contínuo. Sim, maravilha. Gente, tudo isso que vocês falaram tá bem no DNA da gente, na verdade, né? Nós, quanto instituição, o SESC surgiu com esse princípio, né? De promoção de bem-estar, de ações de bem-estar e para a população. Então, é isso. Não tem como a gente fazer diferente, a gente está realmente na nossa essência, promover ações de saúde, bem-estar, lazer e educação e tudo que o SESC se propõe. Eu queria agora finalizar, agradecer a todo mundo, a Renata, o Écio, a Grazi, muito obrigado pela participação no nosso encontro, lá na nossa jornada, agradecer pela participação aqui no podcast também. E estamos juntos, com certeza esse foi só um projeto, espero que a gente possa estar compartilhando aí muita coisa pela frente. Aguardem que em breve sai o material educativo, vocês vão ganhar uma caixinha dos Arte em Links, com certeza, para vocês usarem e aplicarem em ações de mediação, e vai ser bacana porque toda vez que vocês aplicarem, vocês vão lembrar da jornada, né? Com certeza. Verdade. E é isso. Gente, vamos encerrar por aqui. Siga os nossos canais para mais conteúdo sobre cultura, educação, saúde, lazer e assistência. Esse episódio foi gravado no Laboratório SESC de Artes, Mídias, Tecnologia e Juventude da Unidade SESC Centro, em Aracaju. Obrigado, até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Abraço. Obrigado. Tchau.